nós nos adaptamos para o bem, e o bem, essencialmente, é sempre o bem dos outros, porque é do bem dos outros que nasce o nosso próprio bem. Tem uma definição de um biógrafo berabense chamado Carlos Bacelli que eu acho super interessante. Ele diz o seguinte: Chico Xavier não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem do mundo e no mundo exercendo o papel de um anjo. Um homem simples, um homem generoso, um homem de bem com a vida, de bem com os homens e de bem com ele mesmo. Nasceu em Pedro Leopoldo, no dia 2 de abril de 1910. A perspectiva que eu procuro abordar sobre o Chico é a sua humanidade. Eu não procurei o Chico pelo sofrimento, eu procurei o Chico pela curiosidade. E a sua humanidade foi o que mais me chamou a atenção. E aí eu fui estudar a vida e a obra de Chico Xavier. Ele estudou apenas 5 anos aqui na cidade de Pedro Leopoldo e foi reprovado no quarto ano. Não porque ele fosse incompetente, mas um menino de 10 anos já começava a trabalhar na antiga fábrica de tecidos. Ele trabalhou de 1920 a 1923. E ele pegou fruto desse trabalho, ele pegou uma infecção no pulmão devido à poeira do algodão e teve que repetir o 4º ano. Ele estudou
na antiga Grupo Escolar de Pedro Leopoldo, entre 1919 e 1923. Mas foi um autodidata, né? Porque para escrever o que ele escreveu nos seus mais diferentes gêneros literários, não era para qualquer um, né? Um homem que já trouxe uma bagagem e naturalmente adquiriu também essa bagagem, orientado pelo seu benfeitor espiritual, Emmanuel, quando apareceu em sua vida em 1931. Chico Xavier perdeu a sua mãe muito cedo. Eu costumo dizer que Chico foi um homem carente de mãe. Ele perde a primeira mãe, Maria de São João de Deus, no dia 29 de setembro de 1915. O pai distribui praticamente todos os seus filhos. E o Chico vai morar com a madrinha, chamada Rita de Cássia, Dona Ritinha, que fez muito mal a Chico Xavier, entre os anos de 1915 e 1917. Até que o pai do Chico, João Cândido Xavier, se casa novamente em 1917, com Dona Cidália Batista Xavier. Eu não chamo ela de madrasta, não. Eu chamo ela de boadrasta. Ela se casou com João Cândido e pediu que se reunisse todos os filhos do primeiro casamento. Foram 10. Só que um morreu em tenra idade. Então, 9 filhos do primeiro casamento vivos. Ela pediu que o seu João reunisse novamente todos os seus filhos. E cuidou de todos eles e teve mais 6 filhos com João Cândido Xavier. O Chico tratava a Dona Cidália como uma segunda mãe. E a Dona Cidália, lamentavelmente, também deixou o Chico aos 21 anos de idade, em 1931. Em dezembro deste mesmo ano, Emmanuel aparece no açude do Capão, aqui em Pedro Leopoldo, um local onde o Chico tinha por hábito passar os domingos à tarde, fazendo uma leitura, conversando com os amigos. Ele apareceu exatamente em dezembro de 31, assumindo essa grandiosa tarefa, né? Hoje catalogados pela Casa do Chico, 507 obras publicadas pelas mais diferentes editoras. E em 1932, um ano depois, publica-se o primeiro trabalho, Parnaso de Além Túmulo, onde colocou o Chico no mercado editorial e passou a ser conhecido nacionalmente e até mesmo internacionalmente. Mas o Chico, ele nunca perdeu essa simplicidade. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu não sei como é que esse homem manteve tanta simplicidade. Era para ter sido, como diria o bom carioca, o cara mais marrento do mundo. De tanta bajulação, de tanta puxação de saco. Eu confesso que até eu tentei puxar o saco dele algumas vezes. Por exemplo, no final dos anos 80, querendo agradá-lo, eu reuni alguns amigos aqui na cidade de Pedro Leopoldo e resolvemos construir um museu para ele. E fui dar a notícia para ele lá em Uberaba. Falei: Chico, nós estamos querendo construir um museu para você em Pedro Leopoldo. Ele falou: meu filho, pelo amor de Deus, não me mate antes da hora. Projeto cancelado. Nasceu simples, viveu simples e morreu simples. Isso é que me chamou a atenção na humanidade de Chico Xavier. Um homem de carne e osso. Sofreu, chorou, sorriu, errou, acertou, amou, desejou, com uma diferença. Nos seus 92 anos de idade, dentre eles 75 anos dedicados à mediunidade com Jesus, ele demonstrou uma fidelidade ao Cristo de nos impressionar. Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Coerência no falar e no agir. Olha o que o único homem foi capaz de fazer aqui em nosso país. Considerado mineiro do século, o maior brasileiro de todos os tempos, recentemente agora pelo programa do SBT, em parceria com a BBC de Londres, foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos.
Pelo fato dele ter sido espírita, não acredito. Pelo fato dele ter sido médium, não acredito. Pelo fato dele ter sido um grande homem, um homem de bem. Tem uma frase do Chico que, nesses anos todos de convivência, ele repetia frequentemente. Ele costumava dizer que o homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. Sofremos por aquilo que não é necessário. Nós sofremos pelo desnecessário. E não queremos abrir mão do osso. Reclamamos, mas continuamos sofrendo. Ou vivemos no passado, ou vivemos no futuro. Esquecemos de viver o presente. O Chico costumava dizer, a melhoria do mundo começa em cada um de nós. Façamos, portanto, a nossa parte, como fez o Chico, né? E se transformou nesse multiplicador. Era naturalmente simples. Um repórter, uma vez, veio visitar o grande Chico Xavier aqui em Pedro Leopoldo, do Rio de Janeiro. Ele imaginava uma espécie de guru, uma criatura diferente, excepcional. E pegou o Chico chegando no final de expediente, quando ele trabalhava aqui na Fazenda Modelo. Ele não falou, ele pensou, o repórter. Quando viu o Chico chegando, arrastando aquele pé cansado, aquele corpo cansado, aquela roupa suja, fruto do seu dia a dia, ele pensou, nossa, é isso aí? O Chico parece que leu o pensamento desse repórter, se aproximou dele e disse, eu sou isso, nada mais que isso, exatamente isso que você está vendo. Em 1931, quando eu ia fazer 21 anos, o espírito de Augusto dos Anjos sentia muita dificuldade em escrever por meu intermédio. Nesse tempo eu trabalhava no armazém. Nesse armazém me dava também serviço para cuidar de uma horta muito grande com plantações de alho, porque o alho na região em que eu nasci é um fator econômico de muita importância. Então, depois das 6 da tarde, para mim era um prazer ir fazer a rega dos canteiros de alho, e os espíritos começavam a conversar comigo. Eu achava muito prazer naquelas horas, porque eu me isolava de todo o serviço do armazém para ficar plenamente à disposição dos espíritos amigos. Então ele começou a ditar uma poesia que está no Parnaso de Além-Túmulo, o primeiro livro da nossa mediunidade. Essa poesia se chama Vozes de uma Sombra. E ele começou a falar com aquelas palavras maravilhosas, muito técnicas. Eu, com o regador na mão, me custava compreender. E ele falava e falava que gostava de escrever no campo, e que aquela era uma hora em que ele queria ditar, para que eu ouvisse, para mim poder compreender na hora de escrever, porque muitas vezes escrevo também como médium ouvinte. Então eu sentia aquela dificuldade. Então ele falou assim comigo, olha, você quer saber de uma coisa? Eu vou escrever o que eu puder, mas a sua cabeça não aguenta mesmo. A poesia está no livro, mas só o que ele pôde. Mas era muito mais, era uma beleza. Ele falava de fótons, de coisas, de mundos, galáxias. Quem era eu para entender aquilo que estava voando canteiro de alho? Em 1959, eu me dirigia de Uberaba, para onde eu me transferira recentemente. Eu me dirigia para Belo Horizonte, junto da qual está Pedro Leopoldo, a terra onde nasci na presente reencarnação. E então o avião decolou de Uberaba e fez uma breve parada na cidade de Araxá. Depois o avião decolou de novo e depois de uns 10 minutos o avião começou a se inclinar para um lado, para outro, às vezes fazia assim uma pirueta, e o pessoal começou todo
a gritar e a pedir a Deus, pedir socorro. E eu estou ali acompanhando. Veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos, que era um fenômeno chamado vento de cauda, e que apenas chegaríamos um pouco mais depressa. Mas algumas pessoas disseram, mais depressa no outro mundo. Eu então comecei também a me impressionar, porque eu não sei qual é o nome técnico da evolução que o aparelho fazia. Uma pessoa entendida em aeronáutica saberá descrever o caso, dizendo os nomes em que um avião roda de cabeça para baixo, e nós íamos e muita gente começou a vomitar e a gritar, a apertar o cinto. Aqueles amigos começaram a orar, senhoras começaram a fazer o terço, eu com muito respeito, mas quando vi aquela atmosfera eu comecei a gritar também. Eu falei assim, bem, todo mundo está gritando, eu também vou gritar, porque isso é a hora da morte. Então comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Comecei a pedir socorro, a misericórdia de Deus, mas com fé, com escândalo, né? Mas com fé. Então nisso, peço até permissão para dizer que alguém disse assim a um sacerdote católico que estava não muito longe de mim. Alguém disse assim, o Chico Xavier está ali, ele é médium e é espírita. E esse sacerdote, com muita bondade, disse, não, mas eu sei que o Chico tem pedido orações em muitos documentos, e o Chico está orando conosco no texto. Assim, graças a Deus, Padre, eu também estou orando. Mas comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Então aí entra o espírito de Emmanuel. Parece que é uma coisa... Entrou no avião? Parece uma coisa de anedota, né? Uma coisa de fantástico, mas é a verdade. Ele entrou no avião como se Mas você viu o espírito entrar? Então passou no meio do pessoal, o pessoal não via, como a maioria dos nossos amigos naturalmente não está vendo a presença dele aqui. Então ele me disse assim, por que é que você está gritando? Eu escutei o seu pedido, o que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos, né? Eu falei assim, bem, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu falei assim, estão, e o que há com isso? Não tem muita gente em perigo de vida. Vocês não são privilegiados, não é? Eu falei assim, tá bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. E continuei a gritar e falei, socorro, meu Deus. E o povo todo gritando socorro, não é? Então, ele me disse, você não acha melhor calar, parar com isso? Dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu disse, mas e a morte? E nós estamos apavorados diante da morte. Ele falou assim, está bem, então você acha que vai morrer? Eu falei assim, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu falei, estão. Eu disse, está bem, eu estou com muito medo, estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando, eu também sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Eu disse, está bem, então morra com educação. Cala a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. E convido a vocês, independente da formação religiosa, independente do pensamento que vocês tenham, venham conhecer aqui em Pedro Leopoldo os caminhos do Chico, instituído aqui pela Fundação Cultural Chico Xavier. Ninguém aqui tem a ideia de fazer proselitismo de religião nenhuma. Ao contrário, nós queremos, com a presença de vocês, continuar divulgando os valores que estiveram presentes na vida e na obra de Francisco Cândido Xavier.